Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre um ponto de atenção aqui no processo de incorporação de PATL11 por HGLG, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E antes de começar aqui a falar, quero deixar um ponto bem claro, que eu não estou aqui dizendo que PATL11 vai ser uma furada, alguma coisa do tipo. Estou apenas levantando a bola aqui de um assunto que eu não estou vendo as pessoas discutirem, mas que é um ponto que eu acho muito importante a ser considerado aqui no preço adequado a se aceitar em PATL11 como uma forma de se expor diretamente à HGLG. Então, ó, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo aqui sobre reagindo a umas contas que o canal Geração de Dividendos fez sobre PATL11, algumas contas que até fizeram com que o ativo desse um pulo, né, de 3%, chegou a bater, é, bater quanto? Chegou a bater R$ 68. No momento que eu tô gravando aqui, tá na faixa dos 67. E basicamente nessas contas eu fiz umas estimativas lá de que o VP ele estaria em 71 e 32, que não sobraria algum valor de caixa, de FIIs ainda, e que estava interessante fazer esse posicionamento indireto de HGLG via PATL11. No entanto, no meu vídeo eu chamei atenção para o fato de que PATL11 teria que pagar RMG para HGLG. Então, agora nesse vídeo vou fazer essas contas aqui para você sobre essas possibilidades desse fundo de RMG que pode diminuir o lucro aqui para PATL11. Então, começando aqui, mostrando para vocês que isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça a questão de fundo de RMG. Vejam só aqui, ó, isso é do material que eles falam sobre a incorporação. Benefícios para os cotistas de HGLG. Carrego positivo. Ativos entram com contratos vigentes e RMG, renda mínima garantida. Para quem não sabe o que é RMG, é o vendedor garantindo uma renda para o comprador, tá? Então, eles falam aqui, ó, impactamos positivamente o portfólio do HGLG desde o início. Então, aqui o que vai acontecer é o seguinte: se a gente tiver uma vacância ou revisional em PATL11, o fundo ele tem que cobrir essa diferença para garantir uma renda para HGLG. Por exemplo, aqui que a gente pega o relatório, atualmente o fundo está aqui gerando quase cerca de 3,3 milhões de reais em aluguel. No entanto, pode acontecer alguma coisa aqui e esse valor ele cair. No entanto, aqui nessa transação, a gente deve ter um valor fixado de renda mínima garantida. Por exemplo, não sei, 3,2 milhões de reais. Então, os imóveis adquiridos aqui por AGG têm que gerar esses 3,2 milhões de reais para ele. Caso não atinja esse valor em aluguel, tem que tirar esse dinheiro de algum outro lugar para cobrir a diferença. E aqui é que pode estar o pulo do gato, tá? Porque esse valor aqui de receita de locação aqui em PATL11, ele tende a cair aqui nos próximos meses, pelos seguintes motivos. Vejam só aqui no relatório de dezembro que saiu há pouco tempo. Aqui a gente tem já programado aqui duas novas vacâncias para o mês de março de 2026. Aqui fazendo com que a área vaga saia de 2,7% para 19,3% da área, né? Tem aqui duas saídas significativas aqui para em PATL11. Então, ó, estava fazendo aqui algumas contas. Esse imóvel aqui da SEB e do essa postal que vão sair, a gente vai ter uma soma de 17% da receita. Ainda por cima, tem aqui essa vacância em Ribeirão das Neves, que o fundo também deve ter que eh, fornecer uma renda mínima garantida enquanto não tem essas locações. Então, aqui nas minhas projeções, ele
eu imagino que cerca de 20% da receita ah, vai ter que ser provisionada, não sei se é a melhor palavra, né? Mas é, ter uma, pode ter essa queda na renda que tem que ser protegida por PATL11. Então imagina, se a gente está falando aqui de 20% aqui da renda mensal, a gente está falando de quanto? 20%, a gente está falando de cerca de 653 mil reais por mês em renda mínima garantida que PATL11 teria que fornecer para a HGLG. Detalhe que eu estou falando aqui esse número, mas não sei qual que seria essa renda mínima garantida que tem que ser proporcionada por PATL11 para a HGLG. Mas aqui nessas minhas estimativas, por baixo seriam 653 mil reais por mês. E agora aqui uma dúvida. Quanto tempo dessa renda mínima garantida que PATL11 teria que garantir? Aqui é que entra o pulo do gato, né? Aqui é que entra o bode na sala, né? Quanto tempo? Olha, estava dando uma olhada aqui nos documentos da oferta, eles falam aqui na dissolução de PATL11 após 6 meses de ter o que é que uma possibilidade de reembolso, que é o fundo, caso venda alguns imóveis aqui de PATL11, mas 6 meses costuma ser uma RMG curtíssima, tá? O prazo costuma ser bem mais alto, é, tem renda garantida de 12 meses, 24 meses. Então, vou fazer aqui algumas simulações com com essa quantidade de meses. Então, se a gente considerar que o fundo vai ter que proteger a HGLG por 12 meses, a gente está falando aqui de 7,9 milhões de reais. Então, aqui nesse fundo de RMG, dividindo aqui pela quantidade de cotas, quase 5 milhões de cotas, a gente está falando de 1,57 por cota. Aqui alguns podem falar que tem alguma coisinha aqui de renda fixa, fundos imobiliários. Realmente tem alguma coisinha aqui ainda. Mas é bom lembrar que também tem algum um prejuízo a ser compensado, né? Não sei como é que vão lidar com esse tipo de coisa ainda. Além de que, enfim, tem vários fatores ainda. Mas aqui, eu fiz essa conta aqui de quase 8 milhões de reais. No entanto, pode ser que esse fundo de renda mínima garantida seja ainda superior a isso, pelo seguinte motivo. Em 2027, a gente vai estar terminando o contrato com a BRF, um contrato atípico, atualmente com 32% das receitas. E quando termina essa questão do contrato atípico, o contrato atípico que a gente tem o reajuste forçado pela inflação, independente do que seja, pode acarretar num aluguel inflado. Inclusive, foi o que aconteceu com esse multiterminais, né? Quando a gente teve o término do contrato, o contrato foi revisto com uma queda de 50%. Então, realmente pode ter revisionais bem pesadas nesse tipo de situação. Então, pode ser que a gente tenha também uma renda mínima garantida adicional para proteger contra uma revisional em BRF. Então, essa conta aqui de 8 milhões de reais de fundo de RMG pode atingir um patamares muito superiores, tá? Então, tome cuidado aí com essa questão, porque é, é algo imprevisível, tá? Estou aqui fazendo algumas contas, mas é tudo aqui especulação. Então, não é querendo aqui colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, mas é um ponto a vocês refletirem, tá? Porque, a depender disso, um negócio que parece ser certo, que compensa, pode ser que não seja assim tão claro. E reforço mais uma vez que nesse processo de incorporação, o fundo que é incorporado quase 100% das vezes ele é ferrado. Lembrando que isso aqui já aconteceu também em outros fundos aqui da Pátria, né? Quando PCIP11
foi incorporar BARI 11 e PLCR 11. Que as gestoras elas têm a tendência de ferrar com o fundo incorporado, porque eles não querem que essas cotas aqui do fundo incorporado venham a atrapalhar o fundo incorporador. Porque PATL 11, se você pensar bem aqui para a pátria, acabou, né? Não tem mais importância nenhuma. Eles estão aqui preocupados agora com o que vai acontecer com o HGLG. A pátria, então, ela está muito preocupada que possa acontecer essa pressão de venda das cotas de PATL 11 sobre HGLG. Então, é isso, galera. Aqui mais um ponto para vocês refletirem aí. Não estou dizendo que incorporação de PATL 11 acabou, que não está lucrativa, mas é um ponto que vocês têm que estar cientes de que pode vir a acontecer aqui no futuro, quando a gente ficar sabendo os detalhes dessa incorporação. Então é isso, peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!